E com o nosso convidado de hoje, o advogado Marcelo Samarco. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Prazer, Beleza? satisfação estar aqui. Maravilha. Vamos falar sobre direito marítimo aqui no Jornal Litoral. Marcelo, mais uma vez, boa tarde para você. Nós vamos falar sobre vários desafios que o Cais Santista tem aí pela frente, né? Então eu queria saber do senhor, primeiramente, quais são os principais desafios, né, envolvidos na gestão de acessos terrestres e aquaviários aqui no Porto. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite. Bom, de fato, os acessos ao Porto de Santos são os grandes desafios que nós temos hoje para o progresso do nosso porto, para aumentar o volume de cargas e também para ter uma eficiência ainda maior em toda a logística na movimentação de cargas de importação e exportação que passam aqui pelo nosso porto, principal porto do Hemisfério Sul, né, e naturalmente o principal porto do país. No ano passado, nós terminamos o ano com 165 milhões de toneladas movimentadas em todo 2022. E a projeção para os próximos 20 anos é de que se atinja aí cerca de 220, 240 milhões de toneladas ano. Tudo isso nos leva a ter uma atenção especial no que diz respeito aos acessos do nosso porto. Nós já estamos aí no limite dos acessos, tanto o aquaviário quanto o rodoviário, né? E se projetarmos todo esse volume de carga que é esperado para os próximos anos, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter um incremento de infraestrutura para atender todo esse volume. Então, atualmente, do jeito que está, vai criar um gargalo. Exatamente. Isso passa, por exemplo, pela dragagem do canal do Porto. Hoje nós trabalhamos aí com cerca de 14 metros de profundidade, né? Precisamos de uma dragagem para aprofundamento desse canal, né? A ideia é que se chegue aí a 17 metros de profundidade, porque no mundo inteiro os armadores, a frota global de navios mercantes estão trabalhando com navios cada vez maiores. Então, para receber esses navios maiores, nós temos que ter condições no nosso acesso aquaviário, então por isso a necessidade de aprofundamento do canal. Então, essa é a primeira urgência que nós temos. E, além disso, fazer a manutenção, né, dessa profundidade do canal, a manutenção dessa dragagem. Então, no aquaviário são essas duas frentes aí que nós temos que enfrentar. E com relação ao rodoviário, nós temos as avenidas perimetrais. Então, as avenidas precisam passar com melhoria para que tenha uma condição de tráfego mais segura, né, aos caminhoneiros, mais segura para transitar essas cargas e que também possa receber e absorver todo esse volume, né, que nós temos aqui passando pelo nosso porto. Então, o acesso rodoviário também é fundamental. Nós já evoluímos bastante no ferroviário, né? Inclusive tem a pera ferroviária que está para sair. A pera que está para sair, nós tivemos aí recentemente, né, a consolidação, né, do projeto de concessão da Ferrovia Interna do Porto de Santos, da FIPS. Sim. Então, isso já está destravando, né, a questão do acesso ferroviário, mas temos ainda, né, questões importantes a serem vencidas no rodoviário, que passa também por uma outra situação, que é a ligação Planalto-Baixada. Então, nós temos duas pistas ligando. Teremos, né? que ter mais outra. Né? Precisamos de mais uma. Acho que todo mundo aí que está acompanhando, né, os nossos telespectadores, já sentiram na pele, na própria mobilidade urbana, as dificuldades que nós já temos hoje nesse acesso, porque o sistema Anchieta Imigrantes está saturado. Isso, quando a gente leva para o plano do Porto de Santos, essa necessidade, né, de melhorias nesse acesso é ainda maior, né, porque o acesso que faz a ligação ao Porto, ele é somente Anchieta, e temos aí uma saturação já com os volumes que nós temos hoje. Se projetarmos para os próximos anos, com certeza teremos aí um colapso. Então, precisamos também avançar nesse ponto. Com certeza. Marcelo, ontem eu estava lendo o jornal A Tribuna e teve uma entrevista muito interessante com o professor Alderi Silveira Júnior, né? Ele é professor da Universidade de Brasília. Ele falou sobre cabotagem, né? Cabotagem, então, é aquele transporte de navios em águas territoriais nacionais, que é muito importante, né, para a expansão portuária não só de Santos, mas do país inteiro. Qual a importância disso e o que Santos poderia fazer, o Porto de Santos poderia fazer para que o transporte de cabotagem funcione melhor aqui? Bom, cabotagem, como você disse, né, o transporte entre portos do mesmo país, dentro do mesmo país. Então, a gente tem a navegação em longo curso e tem a navegação em cabotagem. O Brasil, por ter uma costa tão extensa como a nossa, de 8 quilômetros, né, de extensão, 8 mil quilômetros de extensão, de extensão,
de navegação costeira, né? Naturalmente, nós temos uma vocação para explorar a cabotagem como uma alternativa ao transporte terrestre. Nós temos o rodoviário, que é muito utilizado no nosso país, de norte a sul, mas o rodoviário também tem as suas limitações e quando falamos de longas distâncias, a cabotagem ela pode absorver isso ou parte disso, né? E ser explorada, por exemplo, para trazer uma carga que está lá em Manaus, né? Que tem uma zona franca importante lá e que ali são produzidos, né, itens na indústria que são distribuídos no país inteiro e aquilo pode ser transportado pela cabotagem, né, e distribuído nos diversos portos do país, aqui na região sudeste, região sul. Então, a cabotagem ela tem uma importância fundamental. Como que Santos pode explorar isso? Santos já é um porto concentrador de cargas, né, pela sua magnitude, pelo seu volume, por estar próximo da capital de São Paulo, né, está próximo ali do maior centro financeiro do país e por ser o estado de São Paulo, né, com toda a sua repercussão econômica, né, a nível nacional, mas a gente pode ainda melhorar isso. E para incrementar ainda essa cabotagem, é necessário que se tenha espaços, né, nos nossos terminais para ter uma absorção ainda maior de cargas, para fazer com que Santos se consolide ainda mais como um hub port. Com certeza. Marcelo, agora tudo isso, é claro, depende de uma definição de gestão e nós temos agora um novo ministro, né, de Portos e Aeroportos, que é o Silvio Costa Filho, entrou no lugar de Márcio França. Como é que o senhor vê essa troca, né? O que o senhor espera do trabalho do Silvio Costa Filho à frente do Ministério? Bom, Thiago, a gente costuma dizer no nosso setor que as políticas, né, relacionadas ao setor de infraestrutura, de transporte, logística e também a infraestrutura portuária, todos os projetos que passam por esse setor são projetos de médio e longo prazo. Uhum. E aí, naturalmente, o movimento que se tem da comunidade marítima e portuária, os empresários que investem, né, as grandes empresas que investem nesse segmento, o grande apelo que se tem é de que tenhamos políticas de Estado e não políticas de governo, ou seja, sim, que as políticas sejam de longa, que tenham uma continuidade de longo prazo, né, para que possa se tirar do papel projetos de infraestrutura, que são projetos que levam muito tempo para serem implementados e que eles possam atravessar sucessivos governos, sem interrupções. Então, por isso que se tem esse apelo muito grande. E o ponto de destaque aí nessa transição de ministros foi que o ministro Silvio Costa Filho, ele veio com uma agenda de continuidade, né? Tudo bem que é o mesmo governo, né? A nível federal não houve, né, uma transição de governo, mas houve uma transição de um cargo importante nesse ministério, que é o principal ministério do setor. E o ministro Silvio, ele veio com uma proposta de dar continuidade à agenda que estava sendo direcionada para esse segmento. E a grande sinalização dele nesse sentido foi, primeiro, manter o presidente do Porto Santos, aqui, Anderson Pomini, né? Ele veio a Santos aí, questão de 15 dias atrás, e declarou publicamente que vai manter o presidente aqui da Autoridade Portuária de Santos e nomeou para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários a Mariana Pescatori, que já atuava dentro do ambiente da Secretaria, ela ocupava a diretoria de outorgas, né, dentro dessa estrutura do Ministério, ou seja, ela já é uma profissional de carreira dentro do Ministério com uma longa jornada já, com uma grande experiência em diversos cargos ali dentro da administração pública, ou seja, ele já acenou uma solução de continuidade, e o que para o setor é muito interessante. Não tenha dúvida disso. Marcelo, eu queria agradecer demais a sua participação, o nosso tempo é curto, o assunto é vasto, mas o senhor terá muita oportunidade, a casa está aberta aí para mais esclarecimentos a respeito desse setor. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Thiago, foi um prazer e estou à disposição.